Sorry, I don't speak Série C. Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, pra gente conversar com vocês sobre o sensacional clássico Repage número 780, ontem à noite no Mangueirão. O Leão Azul Paraense conseguiu a quarta vitória seguida na Série B e segue vivíssimo da Silva na luta pelo acesso à primeira divisão em 2026 e rebaixou o seu maior rival. O 33 entrou em ação, Diego Hernandes fez um golaço. E que clássico é esse, hein? Inesquecível. E o Remo manda para casa aí o seu maior rival, manda para a Série C e agora vai pensar neste acesso para a Série A em mais uma partida dentro de casa no próximo sábado contra o Atlético, inclusive com ingressos definidos. Mas vamos falar bastante aí sobre esse jogo de ontem, sobre os personagens, sobre o roteiro do jogo e, claro, sobre mais uma festa sensacional do Fenômeno Azul. Antes, eu já peço muito que você deixe o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube consiga, recomendar o nosso trabalho para mais azulinos. E não esquece também de verificar a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, bora conversar com vocês sobre mais uma rodada finalizada no Campeonato Brasileiro da Série B. Vou trazer aqui os 10 jogos que aconteceram nesta rodada. O Atlético, que no sábado passado ficou no empate contra a equipe do Goiás. O Novo Horizontino, que venceu o Operário por 3-0. O Vila Nova venceu o Amazonas por 1-0. O Criciúma meteu 2-1 no América Mineiro. O Cuiabá venceu o Coritiba por 1-0. O Volta Redonda meteu 3-0 no Atlético Goianiense. O CRB ficou no empate em 2-2 contra a Ferroviária. O Leão Azul venceu seu maior rival por 3-2. A Chapecoense ficou no empate 1-1 com o Botafogo de São Paulo. E o Atlético Paranaense também ficou no empate 1-1 contra a equipe do Avaí. A classificação de momento da Série B. O Coritiba é o líder com 56 pontos. Criciúma é o segundo com 53, Novo Horizontino é o terceiro com 53 e o Goiás é o quarto colocado com 52. A Chapecoense é a quinta colocada com 51 pontos e o Clube do Remo é o sexto agora com 51 pontos também, um ponto atrás do G4. Daqui a pouco eu vou voltar aqui para trazer para vocês a combinação que vai ser possível para o Clube do Remo entrar neste G4 já na 33ª rodada. Olha o 33 de novo aí entrando em ação, hein? Já na próxima rodada a gente pode entrar neste G4, daqui a pouco a gente traz aí a combinação que o Clube do Remo precisa. Mas bora conversar primeiramente sobre o jogo de ontem. Cara, que roteiro foi esse, hein? Primeiramente o Remo entrou em campo com a formação com o Marcelo Rangel, o Pedro Costa sendo realmente o escolhido na direita, o Tassano e o Kaique na zaga, porque o Klaus não conseguiu se recuperar, né? A assessoria tinha colocado ali que ele estava relacionado, talvez para confundir o rival, né? Mas o Klaus acabou não jogando. E o Sávio na lateral esquerda. No meio de campo, Nathan Camargo, Caio Vinícius e o Panagiotti. No ataque, Pedro Rocha voltando ao time, Nico Ferreira na direita e o João Pedro como centroavante. O Remo começou o jogo muito bem, tendo o controle do jogo, Paysandu esperando, a equipe azulina, e o Remo conseguiu ali abrir o placar numa jogada que a gente está vendo acontecer nesse trabalho do Guto Ferreira, de cruzamentos para dentro da área no segundo pau, para buscar um jogador infiltrado na defesa. Ontem, de novo, o Caio Vinícius fez um gol desse jeito, já tinha feito assim contra o Atlético Paranaense, e o Remo já tinha esse esquema, com o volante pisando na área desde o jogo contra o CRB, quando o próprio Caio Vinícius fez aquele gol contra a equipe alagoana, o quarto gol da goleada ali por 4-2. Então, o Remo consegue abrir o placar, o Paysandu é obrigado a sair pro jogo e ficava o tempo todo jogando as bolas lá pro Garcês, o Garcês ali tentar
pegar a zaga do clube do Remo desprevenido. O Garcês, no primeiro tempo, que começou pelo lado esquerdo do ataque e depois acabou invertendo o lado, indo para o lado direito, lugar ali que o Sábio estava, né? Mas no primeiro tempo o rival não teve tantas chances assim, o Remo conseguiu se sobressair defensivamente e a partida acabou com o Remo vencendo por 1-0. No segundo tempo o Remo já volta de novo com aquela postura, né, de empurrar o Paysandu para o campo de defesa e numa jogada muito bonita em que o Nico encontra o Sávio encontra o Pedro Rocha, que infiltra. O Pedro Rocha estava com o gol aberto para ele, mas preferiu trocar de lado e o Pedro Castro fez o segundo gol. Pedro Castro que entrou justamente no lugar do Nathan Camargo no primeiro tempo, porque o Nathan Camargo acabou sentindo fisicamente e claro que preocupa, né, para essa reta final de Série B. Nathan Camargo que vem jogando muito bem como titular, ontem de novo foi um cão de guarda, enquanto esteve em campo não deixou os meias do Paysandu jogar. Impressionante, mais uma boa atuação do Nathan Camargo, mas que infelizmente acabou saindo machucado. Mas o Pedro Castro fez esse gol e na minha opinião, né, enquanto o Remo conseguia chegar no ataque, o Pedro Castro conseguiu ajudar, inclusive com um chute de fora da área. Só pecou realmente em alguns momentos na marcação, deixando os meias do Paysandu à vontade. Naquele momento ali do jogo, acho que a gente acabou ficando mais exposto na defesa, né? Porque o Remo não tinha esse primeiro volante de marcação mesmo, né? O Caio não fazia essa função e o próprio Pedro Castro também. E aí que tá o roteiro do jogo, porque praticamente na saída de bola, o rival consegue diminuir o placar. E o rival traz a própria torcida pro jogo. E aí o Mangueirão fica aquela atmosfera, as duas torcidas cantando, né? O Paysandu voltando a acreditar na partida. O Paysandu tinha que dar vida ontem, era a última chance praticamente deles. E aquela coisa, né? Não querem perder pro rival, para não ver o rival subir em cima deles e rebaixar eles também. Então é claro que o Repá ontem não ia ter um clima de já ganhou. O Paysandu não ia vender barato essa derrota, né? E a gente sabe que quem é Repá não importa a fase. O Remo na Série A, o Paysandu na D e vice-versa, Repá é sempre Repá. Não tem jeito, pessoal, não tem jeito. E o Paysandu gostou, né, do jogo e no lance ali de pura sorte, né, o Wesley estava deitado já, a zaga do Remo não conseguiu afastar. Ele consegue encobrir o Rangel e empatar o jogo 10 minutos depois do primeiro gol. Foi muito rápido, gente. O Remo fez o primeiro gol ali aos 3 minutos. Aos 18, o Paysandu já tinha empatado o jogo. Então, foi um roteiro muito maluco e lembrou muito aquele primeiro jogo da final do Paraense, que o Remo também abre 2-0 no primeiro tempo e o Paysandu no primeiro tempo tinha empatado a partida. E de novo, galera, né, o roteiro se repete com um golaço de falta do Diego Hernandes. Mas antes de eu falar sobre o Diego Hernandes, perdão, eu queria aqui destacar a atuação de um jogador do rival, cara. O que esse Garcês jogou ontem é brincadeira, né, cara? Impressionante. Não à toa que ele não vai ficar no rival, né? O rival vai cair pra Série C, é claro que ele não vai ficar no rival. É um cara de nível de Série B, muito bom jogador, deu muito trabalho. Não à toa eles fizeram um sacrifício pro Garcês jogar e deu trabalho enquanto esteve em campo. Quando o Garcês sai do jogo, o Paysandu meio que se conforma com o empate, recua o time e aí vem o ponto positivo pro Guto Ferreira, né? Pra mim o Remo ganhou o jogo ali. Quando o Remo toma pressão ali do empate, aí ele decide mudar. Aí coloca o Nathan, pescador, no meio de campo, né? Porque o Panajó estava cansado já, não conseguia mais participar do jogo. E ele corajosamente tira o Pedro Rocha. Para mim não era pro Pedro Rocha pra sair. Para mim, quem tinha que sair ontem era o João Pedro, que eu sinceramente não consegui ver ele ajudando dentro de campo. Finaliza muito mal, infelizmente, né, o João Pedro. Torço muito para que esse primeiro gol dele saia, mas não está se ajudando ainda. O João Pedro é o único centroavante que a gente tem, mas o Guto confia nele. E o Guto tira o Pedro Rocha e põe o Diego Hernandes. E o Diego Hernandes entrou com muito assédio, querendo fazer gol, querendo finalizar, cortando para o lado esquerdo, alguns momentos até na ansiedade, finalizando antes da hora, né? Mas o Remo conseguiu controlar o jogo e empurrou o Paysandu para o campo de defesa. Quando o Garcês estava em campo ainda, o Paysandu teve a bola do jogo com o Carlos Eduardo, né? Que pegou a bola de frente e o Jorge acabou cortando, o lateral esquerdo do clube do Remo acabou cortando ali no momento crucial, salvando ali aquele que seria o gol da virada do Paysandu. Um roteiro muito maluco, um jogo muito doido, né? Um jogaço de bola. E aquela cobrança de falta perfeita do Diego Hernandes. E ele simbolicamente, estou até aqui com a camisa 33, ó, simbolicamente ali, né, vestindo a camisa 33, consegue fazer o terceiro gol do Leão Azul.
e dando uma vitória maiúscula pra gente. O Remo somando mais 3 pontos, chegando a 51 pontos e praticamente rebaixou, né, o rival ontem. Não tem mais jeito pro Paysandu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Perdão, assim como em 2020, né, em que a gente sobe em cima deles, hoje a gente rebaixa eles para a Série C do Brasileirão. E cara, eu falei para vocês durante a semana, acho que o próprio Guto Ferreira entendeu isso também, de que repare, independentemente, como eu disse, da fase, você tem que ganhar. Ontem, a atuação do Remo ela variou em alguns momentos. Ela foi muito boa no primeiro, começou muito boa no segundo. O Remo toma aquela pressão, toma o gol de empate do Paysandu, tem o risco de tomar o terceiro gol, mas vence com aquela bola espetacular do Diego Hernandes. Então, é um roteiro de clássico, foi um roteiro de clássico. E o Repar é um campeonato à parte, gente. Não é à toa que o Brasil todo vem para Belém acompanhar. Ontem, vários influenciadores, vários jornalistas do Brasil todo vieram para cá acompanhar o Repar, porque é o maior jogo da Série B. É o maior jogo da Série B. É o principal produto da Série B. Então, é um jogo à parte, é um jogo diferente. O Paysandu não ia vender barato essa derrota, né? Tanto é que a torcida deles até foi pro jogo ontem. Tava cheio lá do B também. E, aliás, né, teve pouco mais de 41 mil pessoas no Mangueirão. O Remo levando 23 mil e tendo uma renda de mais de 1 milhão, ficando com o líquido de 800 mil reais, pessoal. 800 mil reais. Falando nisso, o próximo jogo do Leão Azul será contra o Atlético, sábado, 8h30 da noite, confirmado o Rubão Pará Bainão. E ontem a Rádio Clube do Pará, o presidente Antônio Carlos Teixeira, ele confirmou que o valor do ingresso vai ser de R$80, tá? Mesmo valor de ingresso do jogo contra o Atlético Goianiense e não mais 120 como foi o valor contra o Atlético Paranaense. Ele disse que foi uma questão logística aí para manter o jogo no Bainão, porque o Remo também vai jogar contra a Chapecoense no Bainão. Então, para não ficar indo com o Mangueirão, depois voltando pro Bainão, acabou aí optando por essa logística de levar o jogo Rubão para Bainão. O Guto Ferreira também falou que não importa onde vai jogar agora, o importante é vencer os jogos. E a gente perde a oportunidade de colocar 50 mil pessoas no sábado, mas vamos para nossa casa e com certeza estará lotada. E o Remo mais do que nunca precisa da vitória contra a equipe do Atlético. Bom, falando agora sobre a combinação de resultados que a gente precisa para entrar no G4 na próxima rodada. O Remo vai receber, como eu disse, o Atlético de Minas Gerais, tá? Perdão. O Remo recebe o Atlético. O Remo vencendo, ele vai a 54 pontos e chega a 14 vitórias na Série B. O Avaí vai receber o Criciúma lá na ressacada. O Criciúma não vencendo esse jogo, ele pode chegar a 54, porque ele pode empatar. Se ele chegar em 54, o Remo não ultrapassa o Criciúma. Ele fica com a mesma pontuação, porque o Criciúma ele tem 15 vitórias. E aí o Remo não ultrapassaria, ficaria com uma vitória a menos ainda que o Criciúma. Então qual é o jogo pra gente secar mais do que nunca? Claro, torcer pro Avaí vencer. Mas qual é o jogo pra gente secar mais do que nunca? Temos que secar, pessoal, na próxima rodada, o Goiás. O Goiás não pode vencer. Por quê? Porque se ele vence, ele chega a 55 pontos. E aí o Remo não conseguiria ultrapassar ele também, tá? E também temos que secar o Novo Horizontino. Só que o Novo Horizontino vai pegar o Amazonas, lá em Manaus. Temos que torcer para o Amazonas mais do que nunca, pelo menos, né? Conseguir aí o empate. Aí no critério com o Novo Horizontino, o Remo teria que verificar se ele iria ultrapassar o número de gols marcados, no saldo de gols, a equipe paulista, né, gente? Então é o seguinte, vamos lá, de novo, recapitulando. Pro clube do Remo, tá? Certeza ele ultrapassar a equipe do Goiás e chegar no G4, o Goiás não pode vencer e o Leão Azul tem que vencer o Atlético. Então para mim o jogo chave pra gente secar é Goiás e Chapecoense. A grande chance pra mim é essa, de entrar no G4 na próxima rodada, é secando o Goiás. O Goiás não pode vencer esse jogo. Se a Chapecoense ganhar, né, também não pode acontecer esse resultado, porque a Chapecoense tem uma vitória a mais que o clube do Remo. Na verdade, 2 vitórias a mais que o clube do Remo. Então a Chape teria, né, aí que perder. Só que a Chape perdendo, na verdade, a Chape vencendo, perdão, a gente passa o Goiás mesmo assim. Então o Goiás não pode vencer, tá? Essa é a combinação de resultado para esse jogo aí contra a equipe
do Atlético também nesses resultados que terão que acontecer. Criciúma não pode vencer, o Novo Horizontino também não pode vencer e o Goiás não pode vencer. O ideal seria o empate no jogo entre Goiás e Chapecoense. Mas o Remo vencendo, de qualquer forma, ele vai ficar com uma pontuação de G4 nessa próxima rodada, justamente por esse confronto direto entre Goiás e Chapecoense. É uma combinação de resultados, é uma série de jogos que a gente vai precisar secar. A rodada começa sexta-feira justamente com esse jogo entre Amazonas e Novo Horizontino. O Remo entra em campo no sábado, no domingo tem Avaí e a equipe do Criciúma, e tem no domingo também Goiás e Chapecoense, jogos cruciais aí pra gente secar e torcer para tropeços dos nossos principais adversários nessa luta pelo acesso. Outra coisa, nem o título tá descartado, tá? Porque o Remo tá com 51, 5 pontos atrás do líder Coritiba. Coritiba que perdeu na rodada pro Cuiabá. Então, gente, verdade, nem o título tá descartado. E na próxima rodada vai ter Atletiba. Então, se o Atlético vencer ou empatar com o Coritiba, até a primeira colocação fica em aberto. Porque o Remo vencendo, ele vai a 54 pontos. Ficaria ali próximo do Coritiba se o Coritiba não venceu o Atletiba. Então, galera, tá tudo em aberto na Série B. Essa sequência de vitórias foi muito importante pra gente. Agora, é esquecer o Paysandu e pensar exclusivamente na equipe do Atlético. O Marcelinho retorna. Talvez o Klaus não retorne ainda, porque o jogo já é sábado. Mas o Remo vai forte, com certeza, para esse jogo. E a gente vai conversar bastante sobre esse confronto nos próximos conteúdos do Chaves Gremista. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like, de verificar a tua inscrição, de hypar o conteúdo, de comentar os assuntos desse vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto. Valeu!